Boa noite, pessoal. Hoje eu estou gravando meu primeiro vídeo resenha e eu vou falar sobre um livro incrível, um livro muito legal, sobre um escritor que particularmente eu admiro muito, tá? Que é o último romance do Mia Couto, que é esse livro aqui, Mulheres de Cinzas. É o primeiro livro de uma trilogia, As Areias do Imperador. Esse é o primeiro livro dessa trilogia e no ano que vem nós teremos o segundo livro, em 2017, o último livro da trilogia. Esse livro, como toda a obra do Mia Couto no Brasil, é publicado pela Companhia das Letras e é uma edição maravilhosa. Como sempre, a Companhia das Letras não deixou a desejar. A gente pode perceber essa capa linda, a diagramação é muito legal, olha como vocês podem ver. As costas do livro, a contracapa do livro é muito legal. As orelhas do livro, sempre com informações do autor e informações do próprio livro, tá? É uma edição com uma capa diferenciada, um material diferenciado. É realmente muito bonita. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro hoje, que é muito bonito, realmente. Mia Couto é um escritor moçambicano, filho de pais portugueses, é um escritor assim premiado, foi ganhador do Prêmio Camões 2013, indicado a outros prêmios. Um dos seus romances, que é o Terra Sonâmbula, muito conhecido também aqui no Brasil, foi considerado um dos maiores e melhores livros africanos do século XX. Então, Mia Couto é, de fato, um grande escritor. E hoje ateremos-nos a falar do Mulheres de Cinzas, que é um grande romance também. Bom, dentro desse livro nós vamos perceber que ficção e realidade estão de certa forma ligados. É de fato um romance imbricado à história. A história que eu digo não no sentido literal, não no sentido da literatura, mas no sentido literal mesmo da palavra história, tá? É um livro que fala sobre o livro fala sobre os finais do século XIX, tá? Onde o último imperador do Império de Gaza, em Gungunhane, está agindo ali em Moçambique com as suas tropas, lutando contra a colonização portuguesa. E aí, mas lutando de uma forma assim que não é tão legal, porque ao lutar contra a coroa, eles acabam maltratando dos próprios africanos, maltratando os próprios africanos. Então, os próprios moçambicanos, mais especificadamente. Então, quando a coroa vê-se ameaçada, vários, vários sargentos portugueses, soldados, vêm até a África para lutar contra esse imperador. E no meio destes sargentos que vêm para cá, nós temos o sargento Germano de Melo, que é também parte muito importante dentro da narração. Porque a narração ela é construída intercaladamente. Nós temos a narração de Imani, que é de fato a narradora do livro, tá? A personagem é narradora. A narração é autodiegética, tá bom? E nós temos aqui, então, uma narradora em um tempo, eu não diria ulterior, mas por vezes me parece que ela narra enquanto acontece, outras vezes ela narra o que já passou. Então eu diria que o tempo da narração é um tempo de narração intercalado, tá? E além disso, nós temos a figura do sargento Germano de Melo, que é muito importante, porque, como eu havia dito, a narração ela é entrelaçada às cartas desse sargento Germano, tá? Então, um capítulo é narrado pela Imani, o capítulo seguinte é uma carta do sargento Germano ao excelentíssimo conselheiro José da Almeida
como ele assim o chama, mas no final ele vai ver que não era o conselheiro José de Almeida quem recebia e respondia as suas cartas, que era o Aires de Ornelas, e, e é toda uma construção muito legal dessa carta e esse destinatário e esse remetente, e é uma construção muito bonita. Então a gente pode ver a visão, a perspectiva da Imani e a perspectiva do Germano sobre um mesmo acontecimento em vários pontos da narrativa. Uma coisa muito legal nesse livro, e quem é leitor assíduo das obras de Miyakoto sabe que a figura da terra, do tempo e da água são figuras importantíssimas para Miyakoto, por ele ser biólogo também. Além de escritor, é um grande biólogo, e isso reflete, obviamente, na sua narrativa. E então nós vamos ver aqui, mais uma vez, a figura do tempo, da terra e da água, que são muito importantes. Vou soltar agora alguns spoilers, tá? É incrível aquela cena, aquela imagem que a narrativa constrói de quando a Imani ela vai se apaixonar pelo sargento Germano e o sargento vai se apaixonar por ela, tá? Ela visita o quartel por quê? Porque ela é muito fluente no português, ela aprendeu um português muito culto, fala esse português muito bem, e ela vai ser a intérprete desse sargento na terra de Incocolani, que é na aldeia de Incocolani onde se passa essa história. E então ela vai, se apaixona pelo sargento Germano, ele se apaixona por ela, ela tem uma coisa de querer ser mãe para se afirmar como mulher, e ela vê nesse português também a saída para esse ambiente em que ela vive. Alguém que pode torná-la mulher e alguém que pode tirar ela dessa aldeia, porque por vezes ela quer sair dessa realidade, tá? E é muito interessante isso dentro da narrativa também. Mas voltando àquela construção imagética que eu queria dizer para vocês, quando ela desce ao rio e ela se banha toda em lama e ela deixa o corpo todo cheio de lama e vai até o quartel Cantina, ou Cantina Quartel, onde o sargento está hospedado, e ela se mostra para ele como terra, apenas como terra, porque ela está num verdadeiro lamaçal, e ela diz para ele: se você quer conhecer o meu corpo, então dispa-me com água. Gente, olha isso que incrível, porque os moçambicanos estavam em terra, sabe? E os portugueses, os colonizadores, chegaram até esse lugar, chegaram para colonizar esse lugar através do quê? Da água, do mar. Então quando ela chega e pede para ele despila com água, olha essa simbologia, essa figura que maravilhosa, porque é a figura do português tirando a terra dos negros, tomando a terra dos negros através da água. É magnífico, é incrível. E a gente vê isso aqui dentro, é Miyakoto, né, gente? Não tem muito o que falar. E aí, então nós temos também, outra coisa que me chama muita atenção dentro da obra, é a figura dos dois irmãos da Imani. A contraposição dos irmãos, de Dubulá e Muanatu. De Chikazi, a mãe, e de Nakini, o pai. Então, nós vemos de Katini, o pai. Bom, pessoal, eu esqueci o nome do pai dela. Katini. O nome do pai é Katini. E aí, nós vemos isso, a contraposição de Chikazi, a contraposição de Katini. Bom, leiam o livro. E aí nós temos a contraposição entre Dubulá e Muanatu. Porque Dubulá, ele decide lutar do lado de Gungunhane, do imperador de Gaza, do lado dos pretos, né? E o Muanatu, ele decide
lutar do lado dos brancos, ele é sentinela do quartel dos portugueses. E aí nós temos essa contraposição do negro colonizado, do negro que não se deixa colonizar. Nós temos a figura da mãe Chikazi, arraigada às culturas de África, presa às culturas da África, a religião da África. E nós temos a figura do pai, que é um homem que já aceita a dominação portuguesa e acha até isso muito bom. E Mani, no meio de tudo isso, tanto que Mani, o livro mesmo vai dizer, ela através da sua narração vai dizer que Mani quer dizer o quê? Imani quer dizer quem é. Quem é? Quem sou eu? Sabe? O que sou eu? E esse é o nome dela, Imani. Antes de chamar-se Imani, ela chamou-se Cinzas, chamou-se Vida, Viva, e agora é Imani. Quem é? Quem é essa personagem? A gente vai chegar aqui no final e não vai descobrir quem é essa personagem. Porque isso não é um livro, não é uma história apenas, é uma trilogia. Então essa história continua. E é incrível, porque tem uma outra coisa. O sargento, ele tem uma parte onde eles descrevem, onde a Imani está contando. Não, é uma carta, na verdade é uma carta que ele está mandando para o conselheiro José da Almeida, onde ele está tomando insope, que é uma comida típica, um prato típico dos moçambicanos, e o Catine, o pai da Imani, o pai da personagem, ele está em pé, olhando para ele. Veja a troca de papéis, de tanto ele conviver na cultura dos negros, o sargento, tá? Germano de Mello, ele estava se tornando um deles. E o pai dela, Catine, de tanto querer aproximar-se dos brancos, da coroa, defender a coroa, já quase que se tornava um deles. E essa relação colonização é muito discutida aqui, colonizador e colonizado. A relação da língua, a língua que te estabelece enquanto pessoa, que te firma enquanto ser de uma determinada nação, de um determinado lugar do mundo. A língua que te estabelece e que te identifica, isso também é muito forte dentro do romance. A morte da mãe, da Imani, a morte de Chikazi, é descrita numa maravilha. Numa maravilha. E o título desse capítulo, da morte da mãe dela, da morte de Chikazi, é O Morcego Sem Asas. Leiam, vocês precisam ler esse livro, porque ele é de fato incrível. E pessoal, eu até marquei aqui para ler para vocês uma parte incrível em que ele faz toda uma metáfora acerca das mariposas. Inclusive esse capítulo, que é o capítulo de número 11, se chama O Pecado das Mariposas. E olha como é incrível o que ele diz aqui. As mariposas dançavam aturdidas em redor dessas pontes de luz. Pareciam emergir das paredes. Pedaços de cal que se destacavam dos muros e esvoaçavam enlouquecidos. Meu pai dizia que essas mariposas tinham sido em vidas anteriores borboletas diurnas que se apaixonaram pela sua própria beleza e, como castigo pela sua vaidade, foram expulsas da luz do dia. Era por saudade do sol que elas se suicidavam de encontro aos candeeiros. Os vidros das lamparinas eram seu derradeiro espelho. É minha conta. Depois, no final, eu acho que isso vai ser explicado melhor no segundo livro, mas uma certa italiana, Bianca, ela vai aparecer, a dona Bianca, e ela se sente atraída por clarões. Fica aí a dica. Mas vamos ver o que essa dona Bianca vai, o que ela vai trazer para nós no próximo volume dessa trilogia.
Pessoal, bom, para terminar essa resenha, eu só posso dizer o seguinte. A literatura africana é muito forte. E vem aí cada vez mais forte. Não só na mão do Mia Couto, mas na mão de muitos grandes escritores. E o incipit do livro já é maravilhoso, tá? Quando ele diz assim, ó, o incipit diz assim: todas as manhãs se erguiam 7 sóis sobre a planície de Nhanhime. Nesses tempos, o firmamento era bem maior e nele cabiam todos os astros, os vivos e os que morreram. Antes de serem invadidos. Né? Mas leiam, comprem esse livro porque é magnífico. As Mulheres de Cinzas, As Areias do Imperador, volume 1, tá? Mia Couto, pela Companhia das Letras. É um livro maravilhoso, é um livro que só tem a acrescentar, é um livro que faz reflexões sobre sociedade, que faz as reflexões sobre a nossa língua, tá? E é um livro com o qual eu me identifiquei. E tenho certeza que você vai se identificar. Mia Couto, Mulheres de Cinzas, As Areias do Imperador, volume 1.